Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. E, Arthur, e o Fluminense, Arthur? Na mesa e nos outros, né? E o Flu? E o Fluminense, Arthur? Gol no finalzinho. Renato Gaúcho, que estava na tela aqui agora há pouco, né? Ainda tem a versão do Arthur Gaúcho. Eu também. É. Né? Cara, 2-1. Fala pra gente. eu vou falar aqui, vou colocar aqui. Essa é a última live que eu vou tentar fazer esse tipo de coisa, de botar o vídeo rolando no fundo. É porque esse canal aqui não deu merda na última vez, porque ele tapa o negócio dos canais, tudo. Então, quando eu coloquei os vídeos desse canal, não deu problema de copyright. Então, vamos rezar. Não, também, né? Sim, canal Star Sports. Ele posta os vídeos de melhores momentos. E aí ele posta de um jeito que o canal dele não cai. Não sei como, mas ele consegue fazer isso. Agora, se o dele não cair e o nosso cair, aí é loucura. Tem esquema. Aí tem esquema. Mas falando de Fluminense, né? Muito pouco tempo, né, para o Renato treinar. O Fluminense que jogou na Copa Sul-Americana no meio de semana e conseguiu uma vitória que beira até meio milagrosa assim, contra o Once Caldas. Uma vitória ali que o Marcão acabou assumindo o comando técnico, o nosso queridíssimo auxiliar permanente Marcão, que a galera tava até colocando que é o primeiro funcionário público da história do futebol, mas assim, tem um monte, né, de auxiliar permanente, né, não é só o Marcão, e o Marcão, eu vou falar... O Cebola no Palmeiras tá desde 2014, se bobear. Milton Cruz foi por muitos anos, né, no São Paulo. Sim. Não, e assim, o Marcão, ele faz um excelente trabalho, na minha visão, como auxiliar permanente, porque sempre quando ele pega a bucha pegando fogo, ele vai lá e consegue arrancar o 1-0zinho dele, né, monta a retranquinha bem feita. Os jogadores amam o Marcão, né, ele tem um negócio de... Não tem uma pessoa que fala mal do Marcão. O Marcão era aquelas figuras do futebol, estilo Aloysio Chulapa, sabe? Que, tipo assim, é impossível você odiar ele. Então, o Thiago Silva, que é uma referência no elenco, ama ele. E o Renato chegou, cara, e assim, a principal mudança no Fluminense não foi tática, né? O Fluminense continua jogando no mesmo, ali uma espécie de defende no 4-5-1, ataca no 4-3-3, jogou hoje com o Lima no meio, que era um jogador que estava sendo bastante questionado, e tá aí o Lima meio aí fazendo o primeiro gol. Um golaço, inclusive, tá? Aí do Fluminense. Me lembrou aquele gol do Messi na Champions League, no Arsenal. Sim, e o jogador também lembra um pouco o Messi, né? Só que não. Numa jogada ali que a bola sobrou ali pro Canóbio, a jogada individual do Lima, que ele vai tabelar o Canóbio, o Canóbio ele tenta chutar, acaba saindo uma assistência, e o Lima vai e completa, faz 1-0 na saída, dribla o goleiro e faz 1-0. E eu fiquei bolado que no meu cartola eu tinha escalado o Canóbio, tinha contado assistência, depois tiraram a assistência dele, porque meio que não foi uma assistência, né? Ele tentou chutar. Esse patrocínio na camisa do Flu é em homenagem ao Renato Gaúcho? Em homenagem lá 95, enfim. Afinal de contas, faz 30 anos do gol de barriga, né? Tá fazendo 30 anos aí o gol de barriga. Então, colocaram o Ami Rio ali como uma referência. Mas assim, a principal mudança do Fluminense foi a atitude, né? Deu para perceber que o Fluminense, em especial no primeiro tempo, foi um time muito mais vivo, um time com muita mais vontade de combater, de jogar, de batalhar, de ir para cima, de estar presente em toda, né, de estar inteiro em todo o lance, né? Então o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, né? Mas daí chega o segundo tempo, o Renato Gaúcho, ele faz algumas substituições no time e as substituições não rendem como esperado, né? Vai ter entrada, o Guga vai ser machucado para entrar o Samuel Xavier, vai entrar o Everaldo no lugar do Cano, o Everaldo entra muito mal no jogo, o Keno entra também, não faz grande, não tem grande participação, tá aí o Fábio fazendo grandes defesas, um dos principais, para mim o melhor em campo, o Fábio, né? Salvou várias vezes aí o Fluminense. Mesmo tendo tomado o gol aí, o Fluminense daqui a pouco ainda não apareceu o gol do Bragantino. O Ganso também entra no jogo, o Ganso voltou, finalmente ele voltou, depois do problema cardíaco, tudo certo com ele,
Entrou também, mas não deu muito ritmo para o jogo, né? Tá ainda meio sem ritmo. Eu até achei arriscado o Renato Gaúcho ganhando de 1-0 apenas, colocar o Ganso no jogo, que é um jogador que não vai ajudar tanto na marcação, ainda mais agora voltando, sem ritmo de jogo. Tá aí, ó, a maravilha do nosso queridíssimo Freitas ali, afastando o Freitas, que fez uma partida... E aí tá o gol, né? Uma falha ali do... Eu coloco o Fábio como um dos melhores, se não o melhor em campo, mesmo com essa falha, tá? Porque ele faz defesas também muito importantes durante o jogo, mas o Fluminense no segundo tempo ele relaxou, começou a deixar o Bragantino jogar, aí tá aí o gol do Isidro Pita no rebote, lance de oportunismo aí do Isidro Pita, o Isidro Pita que ele não jogou, ele não começou no jogo, né, entrou no segundo tempo, né, o titular da posição é o Eduardo Sacha, que foi muito importante no final do ano do Bragantino para se livrar do rebaixamento. Mas assim, o Bragantino cresceu no jogo muito por conta do Fluminense amansar. E aí tá aí, no último lance, já no abafa, o Fluminense chuta essa bola em direção ao gol, o goleiro acaba dando o rebote ali e o Martinelli coloca lá dentro. O Martinelli é um dos jogadores mais questionados, nem foi o goleiro que pegou, né? Foi o defensor ali do Bragantino que tirou. Mas assim, primeiro tempo muito bom, segundo tempo, Fluminense parecia o Fluminense do Mano Menezes, né? Mas não dá para dizer que esse Fluminense ainda não é o do Mano Menezes, porque é muito pouco tempo de trabalho, não deu ainda para ver a cara do Renato Gaúcho. Eu acho que deu para ver isso, assim, ó, a vibração, a explosão, algo que tá muito diferente do que a gente pôde acompanhar durante... A volta do Ganso também, né? A volta do Ganso. Então, no final do jogo foi bem emocionante a defesaça aí do goleiro. Meu goleiro do Cartola, tá? Defesaça do Cleiton. Mas, assim, emocionante a volta do Ganso, assim, senti o time muito coração no jogo de hoje, assim, muito querendo jogar, querendo fazer, mas no segundo tempo o time deu uma acomodada, o Bragantino empatou, e para mim, sinceramente, primeiro tempo todo o Fluminense, segundo tempo praticamente todo o Bragantino, assim. Se tivesse uma justiça no futebol, o empate seria o resultado mais justo. Mas, felizmente, para torcedor tricolor, o Fluminense conseguiu o gol da vitória com o Martinelli. Agora é o Renato ter mais tempo aí para treinar, para dar um pouco mais a cara dele para o time. O Renato já falou que quer o time propositivo, que é um time que tem o comando do jogo, que mande nas ações do jogo, que é o estilo dele. Preocupa um pouco, às vezes, os erros defensivos, o Fluminense ainda errando muito na saída de bola, que já era um problema com o Mano Menezes, né? O Renato Gaúcho ele tem uma postura meio radical com relação à saída, né? O Renato já falou que não quer que o Fábio saia tocando, ele só quer chutão para frente mesmo do goleiro. É aquela visão ali do Renato meio conservadora, né? Em relação a esse novo estilo do futebol, né? De saidinha, por exemplo, que o Diniz tinha implementado. Mas é isso, tô curioso para saber. Vamos ver o que o Renato vai conseguir fazer com esse time do Fluminense. Fala, Carlos Júnior. Você sabia que o campo aumentou 16 metros? Como? Você sabia que o campo aumentou 16 metros? 16 metros. 16 metros. Não, tá. Exato. É isso, né, cara? Assim, a gente fica esperando as ideias novas de velhos conhecidos, né? Eu fico um pouco receoso, assim, o Renato Gaúcho é um cara... Eu sinceramente, quando ele voltou pro Fluminense, dá uma sensação, dá uma certa felicidade, porque é um cara que já teve ídolo, né? Ídolo, já teve 6 vezes no clube. Ele foi o treinador daquele time maravilhoso de 2008, da Libertadores, que a ferida já foi curada, mas seria muito bacana ver o Renato e o Thiago Silva, que são 2 remanescentes de 2008, ganhando a Sul-Americano nesse ano, que talvez seja o principal objetivo no Fluminense nessa temporada. Mas é isso, eu ainda tenho um pouco de receio devido aos últimos trabalhos, né, o Renato no Grêmio, agora no Grêmio, no final, Flamengo, né, no Flamengo, com o super time, assim, mais do que um grande animador de grupo, de um grande
ele consegue dar um clima muito bacana, ele é um cara, ele é para-raio de polêmica, então o Renato nas coletivas, ele desvia a polêmica para ele, para blindar os jogadores, você sente que os jogadores jogam para ele, para defender ele, porque ele tem esse lance meio de mais do que paizão, assim, mas de para-raio mesmo, de críticas, de trazer esse clima boleiro, esse clima descontraído para o elenco. Mas eu temo que num futebol cada vez mais competitivo, cada vez mais decidido no detalhe, que essas velhas ideias do Renato, que sabe, que você não tenha grandes inovações táticas e que o Fluminense estagne tecnicamente. Vou acompanhar, aí tá a defesaça do Fábio, mas vamos acompanhar. A gente não pode negar, né? O Renato Gaúcho teve algumas passagens bem duradouras, né? No Grêmio, sim. Se não me engano, na primeira passagem, né? Mas teve um ano aí que ele ficou 5 anos, né? A passagem que ganhou a Libertadores. E só não ganhou brasileiro porque ficava muito alternando o time, né? Entre competição, as Copas e o brasileiro. Mas o Grêmio, em algumas competições, até chegou ali brigar pelo título, né? Não, inclusive, assim, cara, só para esse negócio de treinador. Você pega o perfil do Mano Menezes, por mais que o Mano Menezes seja muito conservador, né? Eu não sei assim, qual é a escola, a tática do Renato, como o Renato Gaúcho, em quem ele se inspira, né? O Renato Gaúcho nunca aprofunda muito nessas questões mais técnicas de tática. Me parece, por exemplo, o Mano Menezes um cara muito mais estudioso, vendo as coletivas, a forma como ele explica como o time reagiu, como ele reagiu à substituição do treinador. Sim, eu via sentido que o Mano Menezes falava, né? O problema é que o time parecia morto com o Mano Menezes, parecia que tinha um dementador, assim, sugando a alma dos jogadores, e os trabalhos do Mano Menezes parecem ter um prazo de validade, por mais que ele seja um cara que eu considero um cara inteligente, né, o Mano Menezes. Mas essa falta de clima acabou sugando, e parece que esse clima positivo, de positividade, voltou para o Fluminense no jogo de hoje. Basta agora a gente saber se vai ficar só nessa positividade, nesse oba-oba, ou se realmente vai avançar para algo com potencial de título. A gente sabe que ainda no futebol brasileiro, essa questão, essa questão detalhista da tática ainda não é algo fundamental, mas digamos assim, treinadores que criam um bom clima ainda dão resultado no futebol brasileiro, mesmo não sendo grandes estrategistas. É isso que eu tô querendo dizer. Ainda dá certo no futebol brasileiro. Mas eu tenho a tendência a acreditar que cada vez mais treinadores que negam estudar, negam a importância da tática, como o Renato Gaúcho, eles têm um prazo de validade. Né? Eu vejo o Renato Gaúcho hoje num viés de baixa na carreira e não de alta. Isso me preocupa um pouco. Mas vamos esperar, quem sabe ele surpreende. O Renato Gaúcho gosta de surpreender, né? Talvez o nome dele seja, né, até como jogador e como treinador, ele já surpreendeu muitas vezes, né? Vamos ver se ele consegue montar um time competitivo, até para não passar vergonha no Mundial que é logo ali. Enfim, já falei demais de Fluminense, eu não paro de falar. Acabou, vamos para a próxima pauta. É que ele se inspira no Phil Parkinson, pô. Aí ia chocar a mídia. Mas é isso, galera aí, ó, se quiser, não sei se a galera acompanha também o Fluminense, a galera que tá assistindo, deixa aí nos comentários o que vocês acham agora da chegada do Renato, se vocês acharam uma boa contratação, e se vocês têm esperança aí de uma renovação, não apenas na motivação do time, mas na tática, né? O que vocês esperam aí, se tiver torcedor do Grêmio aí, que ficou com o Renato muitos anos? Qual é o potencial desse time do Renato crescer ao longo da temporada? Estou curioso para saber a opinião de todos. É isso.